trago isso para o cliente. Inclusive, essa parte da solução é interessante você analisar como que você vai passar para o cliente, né? Porque não basta você encontrar a solução e você passar para ele. Muitas vezes você precisa entender como que é o processo de convencimento, né? Então, muitas vezes eu não preciso falar para o cliente qual que é a raiz e qual que é a solução. Eu vou conduzindo ele através de perguntas para que ele perceba. E chega um momento que dá um clique e fica muito claro para ele. Tá? E aí no final você só precisa responder as outras dúvidas que ele tem. Mas o cerne, o essencial fica claro se você souber conduzir e se você tiver um método de convencimento. Né? Ok, eu com a minha base teórica, com o meu conhecimento, consigo buscar a raiz do problema, encontrar e consigo também encontrar a solução, ou os caminhos de solução, ou as recomendações. Agora, como que eu vou mostrar isso para o cliente é outra história. Você pode simplesmente falar, você pode fazer um processo que guie ele de forma que ele alcance isso também, tá? Então, isso tudo faz parte de você entender qual que é o seu processo interno de análise do problema e busca por solução, tá? Então, você pensar sobre isso antes, como que eu trabalho internamente, qual que é meu passo a passo de análise, para que eu consiga, no final de uma sessão ou no final de um processo terapêutico, entregar algo claro para o cliente, tá? Então, como que é o meu processo interno de análise e busca por solução, tá? E aqui é a parte do atendimento em si, né? Você estruturar esse passo a passo e escrever, né? Primeiro eu faço isso, então primeiro eu explico brevemente como vai funcionar, depois eu pergunto qual é a queixa, depois eu faço outras perguntas que estão aqui na minha lista, né? Que eu anotei que são importantes, depois eu aplico a técnica, depois eu busco a solução e informo para o cliente da forma que faz sentido ali para mim, de acordo com a técnica que eu utilizo, tá? Então, e aqui no final é interessante você fazer um fechamento, né? Nem sei se está dando para ver aqui no quadro, deixa eu escrever bem grandão. O fechamento é assim, dependendo do quanto de coisa você trabalha com o seu cliente em uma sessão, ele pode ficar um pouco perdido, tá? Em algumas técnicas isso é bem comum porque mexe muito com o emocional. Tudo bem, faz parte, por isso é importante você no final, dependendo da técnica que você utiliza, né, isso sempre, que você faça um fechamento que seria um resumo do que é o principal, o que é o essencial. Olha, você tem que sair dessa sessão entendendo isso, que você precisa fazer isso, isso e aquilo, essas são as recomendações, tá? Então, pega o essencial, tá, do problema que ele precisa entender e da solução que ele precisa aplicar e faz ali um fechamento para o cliente, tá? Então, explica o essencial. Não fica falando muita coisa, não adianta você fazer o fechamento e falar também uma lista enorme de coisas que ele não vai pegar o principal, né? Então, fala o essencial, que geralmente está relacionado à raiz do problema, e a solução, tá? Então, fechamento essencial é perguntar se ficou alguma dúvida, né? Perguntar se tem mais alguma coisa que ele quer saber, que ele quer falar, se tiver tempo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Passei aqui para vocês como que eu faço, como que eu funciono para ajudar você a estruturar o seu próprio passo a passo. Então, até anotei aqui no final, tenha um passo a passo, principalmente se você está começando, tá? Isso vai te dar muito mais segurança. Escreva o seu passo a passo. Primeiro eu faço isso, depois aquilo, no final eu fecho dessa forma, tá? No momento ali do atendimento eu faço essas perguntas, se acontecer isso eu faço aquilo outro. Quanto mais você tiver isso organizadinho e preparado, menos insegurança você vai sentir na hora do seu atendimento, tá? Então é um exercício aí para você fazer já de responder primeiro essas perguntas, tá? Que são importantes, e depois de estruturar o seu método, tá? Quando você for atender, você pode levar um resumo desse método com você, né? Anota e leva um papel ali junto com você no atendimento, para você poder olhar e lembrar, não, agora é o momento de eu fazer isso, agora é o momento de eu perguntar aquilo, tá? Mas também faça algo simples, resumido, para você não se perder lá na hora que você for atender, tá bom? Então,